Nesta aula, vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Número 4. Calcule a área superficial do sólido de revolução gerado quando a curva y é igual a 1 sobre 4x elevado à quarta, mais 1 sobre 8x ao quadrado, é girada ao redor do eixo y no intervalo 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Como nos exercícios 2 e 3 anteriores, o sólido gerado será obtido girando o gráfico da função em torno do eixo y. A área do sólido é dada pela integral a integral de a até b de 2πx raiz quadrada de 1 mais f' de y ao quadrado vezes dy. Se formos integrar em relação a y, teremos que expressar x, que aparece na integral, em função de y, e calcular a derivada de x em relação a y. A primeira tarefa é bastante difícil no caso dessa função. A opção mais fácil é calcular a área integrando em relação a x. Escolhendo esse caminho, a integração ocorrerá no intervalo 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2. No entanto, precisamos expressar a derivada em termos de x e dy em termos de dx. Vamos derivar a expressão da função em relação a y, considerando x como uma função de y. Podemos reescrever a expressão da função como y é igual a 1 quarto vezes x elevado à quarta, mais 1 oitavo, e o x ao quadrado do denominador, vou passar para cima, fica x elevado a menos 2. Derivando em relação a y, considerando que x é função de y, a derivada de y é 1, é igual a 1 quarto vezes a derivada de x à quarta dá 4x elevado ao cubo, mas como x é função de y, vezes dx dy, mais 1 oitavo vezes a derivada de x a menos 2 dá menos 2, x elevado a menos 3, como x é função de y, vezes dx dy, que dá 1 igual 1 quarto vezes 4 dá 1. Posso cancelar. Então, fica x elevado a 3 vezes dx dy. Eu tenho aí 1 oitavo vezes menos 2 dá menos 1 sobre 4, x elevado ao cubo. Já passei para baixo o x elevado a menos 3. Vezes dx dy. Eu posso colocar dx dy em evidência. Então, 1 é igual a x elevado ao cubo, menos 1 sobre 4x ao cubo, vezes dx dy. Tirando o mínimo múltiplo comum aí dá 4x ao cubo. 4x ao cubo dividido por 1 dá 4x ao cubo. Vezes x ao cubo, 4x elevado a 6, menos 4x ao cubo dividido por 4x ao cubo dá 1, vezes 1 dá 1, multiplicando dx dy. Dessa expressão, podemos determinar duas coisas. Passando o dy para a esquerda, podemos dizer que o dy vai ser 4x elevado a 6 menos 1, sobre 4x ao cubo vezes dx. Temos aí o dy expresso em termos de x e dx. Passando o dx para a esquerda, fica dy dx é igual a 4x elevado a 6 menos 1 sobre 4x elevado ao cubo. Invertendo ambos os lados da equação, dx dy vai ser 4x ao cubo sobre 4x elevado a 6 menos 1. Temos a derivada expressa em termos de x. Fazendo as substituições na integral, ela se torna a vai ser a integral de 1 até 2, que é o intervalo onde varia o x, de 2πx, aí o x não muda nada, raiz quadrada de 1 mais. Aí a derivada, o f' de y, né? Só que expresso em termos de x, é 4x ao cubo sobre 4x elevado a 6 menos 1 ao quadrado, vezes o dy, que é 4x elevado a 6 menos 1 sobre 4x ao cubo vezes dx. A gente pode cancelar o 2 com o 4, ficando 2 embaixo. O π é uma constante. Dá para cancelar o x de cima com um dos x que estão no x ao cubo. Então, podemos escrever como π sobre 2, integral de 1 até 2, de raiz quadrada de 1 mais 4x ao cubo ao quadrado dá 16x elevado a 6 sobre 4x elevado a 6 menos 1 ao quadrado, vezes 4x elevado a 6 menos 1,
Aí embaixo vai ficar, o 2 eu já tirei, e o x também. Então fica x ao quadrado, tudo isso vezes dx. Que dá π sobre 2, integral de 1 até 2. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum aí, da expressão dentro do radical, vai dar 4x elevado a 6 menos 1 ao quadrado, que dividido por 1 dá ela mesma, vezes 1 dá 4x elevado a 6 menos 1 ao quadrado. Mais, e o outro termo não vai mudar nada, né? Vai ficar 16x elevado a 6, vezes 4x elevado a 6 menos 1 sobre x ao quadrado, vezes dx. Então dá π sobre 2, integral de 1 até 2. Desenvolvendo esse termo, primeiro eu posso dividir essa expressão do radical em dois radicais, um em cima e um embaixo. O de cima vai ficar desenvolvendo a 4x a 6 menos 1 ao quadrado, que é um produto notável, vai ser o quadrado primeiro, 16x elevado a 12, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 8x elevado a 6, mais o quadrado segundo mais 1, mais 16x elevado a 6, e embaixo fica a raiz quadrada de 4x elevado a 6 menos 1 ao quadrado, vezes 4x elevado a 6 menos 1 sobre x ao quadrado, vezes dx. E dá π sobre 2, integral de 1 até 2, que dá 16x elevado a 12, menos 8x elevado a 6, mais 16x elevado a 6, dá mais 8x elevado a 6 mais 1. E a raiz quadrada de um termo ao quadrado é ele mesmo, embaixo fica 4x elevado a 6 menos 1, vezes 4x elevado a 6 menos 1 sobre x ao quadrado, vezes dx. Que dá π sobre 2, integral de 1 até 2. Essa expressão que está dentro do radical, na parte de cima, é um produto notável. É o quadrado da soma de dois termos. É 4x elevado a 6 mais 1 ao quadrado. Eu posso cancelar o 4x elevado a 6 menos 1 embaixo com o que está em cima, no outro termo. Então vai ficar embaixo x elevado ao quadrado. Que dá π sobre 2, integral de 1 até 1. Raiz quadrada de um termo ao quadrado é ele mesmo, então fica 4x elevado a 6 mais 1 sobre x ao quadrado vezes dx. Eu posso dividir esse termo dentro do radical em 2, então fica π sobre 2, integral de 1 até 2, de 4x elevado a 6 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado vezes dx. E dá π sobre 2, integral de 1 até 2, 4x elevado a 6 dividido por x ao quadrado dá 4x elevado a quarta, mais, e escrevendo na forma exponencial, fica x elevado a menos 2 vezes dx. Que dá π sobre 2 vezes 4 vezes a integral de x à quarta é x elevado a 5 sobre 5, mais a integral de x a menos 2, vou somar um expoente, dá x a menos 1 sobre menos 1. Que dá π sobre 2 vezes 4x elevado a 5 sobre 5. Aí eu tenho um mais e um menos no denominador, fica menos 1 sobre x, né? Voltando para a forma tradicional. Que eu vou integrar de 1 até 2. Então fica π sobre 2 vezes. Quando x for 2, vai dar 4 vezes 2 elevado a 5 sobre 5, menos 1 sobre 2. Menos, quando x for 1, vai ficar 4 vezes 1 elevado a 5 sobre 5, menos 1 sobre 1. Que dá π sobre 2 vezes. 2 elevado a 5 é 32, vezes 4 dá 128 sobre 5, menos meio, menos 1 elevado a 5 é 1, então fica 4 quintos, e 1 elevado a 1 é 1, menos 1. Então dá π sobre 2 vezes 128 sobre 5, menos meio, e esse sinal negativo, troca o sinal de tudo dentro dos parênteses, fica 1 menos 4 quintos mais 1. Que dá π sobre 2, o mínimo múltiplo comum é 10. 10 dividido por 5 dá 2 vezes 128 dá 256, menos 10 dividido por 2 dá 5 vezes 1 dá 5, menos 10 dividido por 5 dá 2 vezes 4 dá 8, mais 10 dividido por 1 dá 10 vezes 1 dá 10. Que dá π sobre 2 vezes 256 menos 5 menos 8 mais 10 dá 253 sobre 10. Multiplicando aí, em cima vai ficar 253π, e embaixo 2 vezes 10, que é 20. Então esse é o valor da área da superfície desse sólido.